O Dr. Roquelino era um homem bom. Ele era, digamos assim, amigo do seu amigo. José Maria Roquelino nasceu em São Vicente da Beira, no concelho de Castelo Branco, no dia 23 de outubro de 1938. Filho de José Maria Lino e Maria de Lourdes Roquelino, cresceu com 7 irmãos e, impulsionado pelos pais profundamente católicos, seguiu o ensino religioso até aos 16 anos, o que o levou a Roma, de onde fugiu, pondo fim às expectativas de uma brilhante carreira eclesiástica. Aos 17 anos, fugiu para Lisboa, para escapar ao castigo do pai e conseguiu o primeiro trabalho pago como paquete do jornal Diário de Notícias, onde mais tarde veio ser redator, tal como em muitas outras publicações. Em 1962, matriculou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, licenciatura que só viria a concluir 8 anos depois. Pelo meio, em 1963, foi apanhado pelos conflitos da Guerra Colonial em Angola, onde as circunstâncias o colocaram várias vezes no comando do Batalhão de Intervenção de Grafanil. Liderança pela qual foi condecorado, nunca deixando de considerar esta experiência uma aprendizagem política, numa guerra que o marcou profundamente por achar este conflito injusto e cruel. De regresso ao país e à capital, os anos seguintes viriam a assinalar o início de um percurso marcante, do qual faz parte a Ordem dos Farmacêuticos, onde se conta um dos seus maiores legados. A Ordem foi ocupada, não é? Aqui em Lisboa, digamos, por um conjunto de socialistas, comunistas e à esquerda dos comunistas, não é? Deu-se um regime feudal, isto é, o Porto mandava no Porto, não ligava nenhuma a Coimbra, Coimbra mandava em Coimbra, não ligava a Lisboa a Porto e vice-versa, e Lisboa também. Se transformaram a Ordem em sindicato aqui em Lisboa, aqui no sindicato, porque a Ordem era uma coisa fascista e tal. Bem, há uma primeira Assembleia Geral e eu verifico que os comunistas não concordam com a ideia, não é? À direita dos comunistas ainda menos. A tal esquerda, à esquerda dos comunistas, é que está hesitante, mas parece para mim mais inclinada para sim do que para não. Bom, sai dali, eu peço a palavra, explico o que é que penso e não penso, e sai dali uma comissão da qual eu faço parte. A essa altura, tem uma reunião com a Márcia Teixeira e ela, a essa altura, adoece com gripe. E quem fica a chefiar a tal comissão que estava a estar no assunto, não vale a pena dizer nomes, mas é um homem à esquerda do Partido Comunista. A essa altura, eu convenço das minhas razões, concordam todos comigo, e eu digo, então vamos a votos. E esse diz, aqui ninguém vota nada, porque quem manda sou eu. Ok? Estudei o Rocleia, ponta a ponta, e fiz da maneira comunista. Diz-me o moito, olha, nós temos um advogado excelente, que é o Roquelino, eu não sabia quem era, né? O Roquelino. E faz uma coisa de Almados, fica com ele. A partir daí, foi espantoso, verdadeiramente espantoso. E havia agora que, antes do referendo, tínhamos que unificar Coimbra e Porto. Vamos ao Porto, somos recebidos de braços abertos. Vamos a Coimbra, nem nos abrem a porta. E a Coimbra eram os socialistas. O Roquelino ia connosco. Havia um professor, que era o professor Brojo, também do PS, e o Roquelino, vamos à casa dele. E fomos. E o Roquelino diz para ele, não há nada menos democrático do que negar o diálogo. E a porta fechada, que os socialistas daqui fizeram estes rapazes, que eu conheço e posso garantir que é gente séria, é a última coisa que se deve fazer. Sempre movido por um sentido de justiça e em conjunto com notáveis figuras da Ordem dos Farmacêuticos, José Maria Roquelino foi protagonista de momentos decisivos na história desta casa, da qual se tornou indissociável e à qual se dedicaria por mais de 4 décadas. O Dr. Roquelino está profundamente ligado à história da profissão farmacêutica e da Ordem dos Farmacêuticos nos últimos 40 anos, digamos. O Dr. Roquelino ajudou, na sequência do PREC, enfim, de Abril, em que se considerava, havia assim uns grupos que consideravam que as ordens eram fascismo, erradamente, na reconstrução da ordem, na recomposição da ordem, o Dr. Roquelino teve aí de raiz.
O empenho com que elaborou e preparou as mais variadas matérias fez do advogado um recurso indispensável a todos os que consultavam regularmente e a quem nunca fechou a porta. Na verdade, foram milhares as consultas jurídicas que prestou. O que mais me marcou do Dr. Roclino foi a disponibilidade, o de estar ao serviço do bem das pessoas. Bastava fazer um sinal e o Dr. Roclino aparecia a ajudar. Ainda hoje é o trabalho de vários anos de José Maria Roclino que marca o enquadramento geral pelo qual se rege esta classe. Fui eu e Roclino que fizemos estatutos de ponta a ponta. Acontece que, infelizmente para mim, não sei se também para ele é nomeado secretário de Estado da Informação, por Amaro Soares. E eu fiquei descalço. A certa altura, há aquele problema que se deu lá no secretário de Estado da Informação, não é? Que o Roclino não teve culpa nenhuma. Isto é um bom exemplo para os tempos de hoje. E porque teve um chefe de gabinete que nem foi ele que escolheu, isto foi, enfim, aqueles arranjos político-partidários, porque esteve metido num processo de crime, imediatamente, o Dr. Roclino, sem qualquer responsabilidade, mas como secretário de Estado, e uma vez que tutelava a atuação deste senhor, imediatamente se demitiu e pôs lugar à disposição e saiu. Quando eu vi outra vez, agradecia a Deus, foi a minha sorte. Teve sempre, na renovação de estatutos, tivemos 2 revisões de estatutos até agora. O Dr. Roclino esteve presente nesse contributo, não é só do ponto de vista técnico-jurídico, mas depois no diálogo com a Assembleia da República, com o Governo, na aprovação desse estatuto. Criámos, entretanto, há 25 anos, está-se a comemorar este ano, a Associação dos Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa, a AFPLP. O Dr. Roclino esteve na raiz, na constituição dos primeiros estatutos, fez a revisão já comigo enquanto bastonário do segundo estatuto, que está em vigor. Foram estatutos que mudaram muito o âmbito da Ordem dos Farmacêuticos, deram mais competências, consagraram princípios que até aí não estavam consagrados. Por ter sido uma das faces mais visíveis para os farmacêuticos portugueses e uma figura incontornável no desenvolvimento e no prestígio desta profissão, a Ordem dos Farmacêuticos fez questão de mostrar o seu reconhecimento. Nós achámos, a direção que eu presidia, em 2006, que devíamos dar um título que eu julgo que pouca gente terá esse título na Ordem dos Farmacêuticos, que foi de sócio honorário. Mas também a política nacional reconhece um importante papel na história. Falar de Roclino é também falar da fundação do Partido Socialista e, sobretudo, de um grande contributo em prol da democracia portuguesa. Foi aqui que nos conhecemos, na Avenida Duque d'Ávila 131, segundo direito, mas foi ali seguramente que nos encontramos muitas vezes, porque aqui era a sede clandestina do Partido Socialista antes do 25 de Abril. E foi, aliás, aqui também, nesta sala lá em cima, na antiga Cooperativa de Estudos e Documentação, que o núcleo fundador de Lisboa do Partido Socialista se encontrou para preparar a reunião que iria decorrer na Alemanha em abril de 1973. Ele teria uma vida cívica e uma vida política muito intensa. Ele tinha já participado também no Congresso Republicano de Aveiro, foi candidato a deputado pela Assembleia Nacional nas chamadas eleições em 73 e não sei se também em 1969. Participou, portanto, no Congresso da Oposição Democrática em Aveiro e teve, portanto, um papel muito importante nos primeiros anos do PS. Tomou posse no primeiro governo constitucional como secretário de Estado da Comunicação Social. Roclino era seguramente dos mais combativos e daqueles que estavam disponíveis para combater mais o regime fascista e mudar para uma democracia o nosso país. Caráter, rigor ou honestidade são apenas algumas das palavras transversais nas opiniões daqueles que o recordam e que provam que o homem não se esgota apenas na sua obra. Dr. Roclino era um homem muito culto, com uma boa facilidade de contato com as pessoas, era um livre pensador, um homem que pensava por si próprio, que as pessoas tinham respeito por essa frontalidade que ele tinha a pôr os problemas. Quando me lembro dele, lembro-me da cutilância, do rigor, digamos, da capacidade de tribuno, ou seja, a sua faceta de advogado, quer pelo ponto de vista do rigor jurídico, quer pelo ponto de vista da argumentação, era, digamos, típica dele. E ele, digamos, e não resistia muitas vezes ao seu bom humor e ao seu sentido de humor. Portanto, no sentido humanista, era um indivíduo
de mão cheia com que nós podíamos contar, de uma nobreza extraordinária e que, enfim, nós não podemos cá ficar, mas tenho saudades do Dr. Roclino e eu diria mesmo de pessoas com a atitude e com a forma de estar do Dr. Roclino. São muitos amigos nos farmacêuticos, é respeitado, continua a ser respeitado. A morte foi um grande choque para mim e para muita gente, por ter sido da forma como foi morte súbita, mas eu julgo que fico muito contente pela Ordem de prestar esta homenagem neste momento. Era um homem de uma inteligência notável. Em trabalho com ele, só foi aquele tempo que eu disse, não é? Depois ficámos amigos, que é outra coisa. Já não consegui acompanhar o trabalho que ele terá feito, mas adivinho, conhecendo o que eu conheço, que ele teve que fazer um trabalho extraordinário, porque ele era de facto um homem extraordinário. Homem de vários talentos, foi ainda vice-presidente do seu clube do coração, Sporting Clube de Portugal, e deixou editado o seu lado poético, com retrato intemporal, um livro onde nos confessa: sou um edifício imperfeito, ciclicamente renovado, no desejo de ser perfeito. Nas palavras da bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, todos os farmacêuticos sentirão a sua falta. Os de ontem, porque conviveram com ele. Os de hoje e de amanhã, porque saberão quem foi e o que fez pela profissão farmacêutica. Por isso, jamais será esquecido.